Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero te convidar nesse momento para nós meditarmos nesse texto bíblico, aonde existe muitos debates, muitos contrastes nesta parábola que Jesus contou, e nós vamos entender o que Cristo, na verdade, Ele estava dizendo, nos orientando, nos instruindo a respeito da vida eterna. Tem muitos que acreditam que morreu, acabou. Tudo se encerra quando parte. Mas a Bíblia nos ensina que não é assim. Pelo contrário, é depois da morte que vem a vida eterna. A vida eterna com Cristo e a vida eterna sem Cristo, que na verdade é a perdição eterna. A Bíblia diz em Lucas 16:19, a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. O primeiro ponto que nós precisamos entender: Jesus, ele conta esta parábola dentro do cenário que ele vivia naquela época. E na sua nação existia uma cultura, os costumes de lá. E a cultura pregada era que quando uma pessoa era bem-sucedida, ela possuía muitas terras, bois, camelos, animais, muitos empregados. Era uma pessoa abençoada por Deus. Em contramão, o costume dizia que uma pessoa que não era bem-sucedida financeiramente era uma pessoa que não era abençoada por Deus. E dentro da cultura deles, olhando para os recursos financeiros, acreditava-se que os que tinham mais recurso seriam salvos. E os que não tinham recurso era como se fossem amaldiçoados e não seriam salvos. E Jesus inicia essa parábola justamente mostrando para eles, dentro da cultura, que era totalmente ao contrário daquilo que eles pensavam. Porque não é o bem financeiro que vai decidir quem vai ser salvo e quem não vai ser. Não é a sua vida financeira, até porque a salvação ela é para todos aqueles que nele crê. Um rico pode sim entrar no reino do céu. E um pobre, financeiramente dizendo, pode também entrar no reino do céu. O que vai definir a sua entrada não é o que você tem, mas é quem você é, quem você foi, o seu relacionamento com Deus, a sua sinceridade e, acima de tudo, você acreditar no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque a salvação, ela não é por mérito humano, mas o mérito é de Jesus Cristo. Eu apenas creio, persevero, mas o valor da salvação está na cruz. E se eu não consigo enxergar o valor do sacrifício de Cristo, eu não vou crer.
Então não é a sua situação financeira que vai decidir quem vai entrar e quem não vai. Pelo contrário, todos nós temos esse direito, porque Jesus nos comprou na cruz do Calvário com o seu sacrifício, com o seu sangue. Ele nos deu o direito, mas sim o seu relacionamento com Deus, uma vida sincera. E aquele rico, ele vivia uma vida regalada, aproveitando a vida de todas as maneiras. Já o mendigo Lázaro, ele vivia se alimentando das migalhas que caía da mesa do rico. E aconteceu, a história contando, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. A morte, ela vai chegar para todos nós. O problema não é ela chegar, é como que nós vamos estar para poder enfrentar ela. É da morte para a vida ou da morte para a perdição eterna. Só que ela chega. E você precisa tomar muito cuidado com a sua vida. Porque o pecado, ele separa o homem de Deus. E se ela chegar no momento que você está distante de Deus, infelizmente, você pode herdar a perdição eterna na sua vida. A Bíblia diz que o mendigo Lázaro foi levado para o seio de Abraão, lugar de descanso. João capítulo 14 nos diz que não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele preparou moradas celestiais para nós. O seio de Abraão aqui simboliza lugar de descanso, aonde nós vamos descansar com Cristo. Tudo que Ele tem preparado para os salvos, para aqueles que crê, que persevera e permanece nele, aonde o paraíso está preparado para a igreja que somos nós. Só que o rico, ele não teve o mesmo destino. A Bíblia diz que, e no Hades, ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. No Hades, no inferno, o mundo dos mortos, como é definido, ele foi levado para aquele lugar de tormento. Eu sei que muitos não acreditam, é um direito seu não acreditar, mas é um direito meu pregar a palavra. E muitos não acreditam que existe esse lugar. Só que nós precisamos tomar cuidado, porque muitos vão ser pegos de surpresa, porque vive uma teologia, um ensinamento errado, que acredita que o inferno é aqui. Partiu daqui, acabou. Você já reparou que quando morre alguém, ainda que essa pessoa, você sabe que ela vivia distante de Deus, as pessoas têm o costume de dizer, agora foi descansar. Nós não estamos aqui para julgar, mas a palavra está dizendo que existe esse lugar de tormento para aqueles que viveram uma vida sem Cristo.
Porque o inferno, ele é o final de uma vida sem Cristo. E muitos têm ouvido a palavra de Deus e não estão acreditando, não estão dando crédito. E ele, nesse lugar de tormento, ele olha e vê Lázaro sendo levado no seio do pai Abraão. E ele pede para que o pai Abraão deixasse Lázaro molhar a ponta do dedo e assim refrescar sua língua, porque ele estava sendo atormentado naquela chama, onde o fogo não se apaga. Eu fico imaginando as pessoas que hoje partiram sem Cristo, como que eles clamam por uma nova oportunidade. Só que infelizmente a oportunidade é agora, é hoje, e só está destinado ao homem morrer uma vez e segue-se o juízo. E muitos que estão nessa situação clamam por uma oportunidade que nunca mais vai ter. Porque o que você tem que fazer é em vida, é agora. É servir a Jesus com sinceridade, com toda a tua vida, e Ele ser prioridade na sua vida. Porque ele estava nesse lugar de tormento, de chamas, e ele pede. Mas olha a resposta do pai Abraão. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não tem como aliviar o sofrimento no inferno. Era isso que o pai Abraão estava respondendo. Não tem alívio, é tormento. É um tormento eterno. Jesus, ele foi o que mais falou desse tormento eterno, desse lugar de chama do inferno. Sabe para quê? Para nos despertar, para nos orientar, não para nos colocar medo, para nos assustar, não. Mas o objetivo dele é para que nós não fôssemos para lá, porque querendo o homem ou não querendo, é um lugar que existe, porque Deus, ele criou todas as coisas, e esse lugar não foi criado para o homem, mas sim para os demônios, os espíritos malignos que se rebelaram contra Deus. Mas infelizmente o homem, na sua ignorância, ele vai no próprio caminho com seus pés, caminhando para a perdição. E nós estamos anunciando, pregando, falando, chamando atenção, e o homem continua na sua ignorância, que isso é história de carochinha, que isso foi inventado pelo povo de Israel para assustar as outras nações, que Deus não existe, o inferno não existe. Tudo isso é história, é religião. Você precisa tomar cuidado com aquilo que você ouve e aquilo que você alimenta o seu coração, porque uma mentira, ela pode destruir, acabar com a sua vida e te levar direto para a perdição. É preciso ter um arrependimento e reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador,
E ele veio justamente para isso, para nos livrar dessa perdição eterna. E olha a resposta. Não tem como. Há um abismo. Ou seja, quem estava lá não podia passar para cá. E daqui também não podia ir para lá. Só existe uma oportunidade na nossa vida. E é quando nós estamos vivos. Depois que partimos, não adianta fazer mais nada. O povo há muito tempo atrás era enganado e iludido, que passava por um purgatório quando morria, e ali ia se libertando, ia queimando aos poucos o seu pecado, até ficar purificado para entrar para o céu. E a família que estava aqui do vivo pagava indulgências, e através daqueles valores pagos, a alma daquele saía do purgatório e ia para o céu. E muitas outras coisas que são inventadas hoje, que as pessoas acreditam que você acender vela para quem morreu, aos poucos, essa luz vai clareando a vida daquela pessoa, até ela chegar na luz, que é Jesus Cristo, a salvação. Eu preciso que você entenda que a palavra de Deus é a verdade. E se o ser humano continuar na sua ignorância, infelizmente, ele vai seguir um caminho sem Cristo e vai perder a sua salvação. Porque depois que a pessoa morre, não se pode fazer mais nada. É ela e Deus, Deus e ela. Ela vai receber a recompensa dela. E nós vamos receber a nossa recompensa. E Jesus tem nos orientado todos os dias na sua palavra, para a gente se arrepender. É por isso que o diabo, ele luta tanto contra a nossa vida, para a gente perder essa salvação. Porque ele estava lá, ele sabe o que ele perdeu, e ele não tem mais direito. E ele quer também que eu e você perdemos o nosso direito. É por isso que a humanidade está amando mais o pecado do que a Deus. E muitos estão sendo iludidos, estão partindo sem a salvação. A salvação, ela é Cristo, mas para alcançarmos ela, precisa de uma renúncia na nossa vida, uma mudança, uma transformação. Ninguém vai alcançar essa salvação vivendo no pecado. Ninguém vai alcançar essa salvação vivendo regaladamente, curtindo a vida do jeito que quer, aproveitando os prazeres da vida e do mundo. E depois, quando morre, alguém vai lá e faz um desenho com a asinha de anjo. Agora está num lugar melhor, partiu dessa para melhor, está descansando. A gente precisa tomar muito cuidado, que não é assim. A salvação, ela é Cristo, é Jesus. Mas eu preciso participar dela, com as minhas atitudes, o meu comportamento, a minha renúncia, fugindo do pecado e correndo para Jesus. Porque através do seu sacrifício, Ele nos limpa e nos purifica. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E a Bíblia continua dizendo: e disse-lhe ele: rogo-te, pois, Pai, que o mandes à casa de meu pai,
pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: ele tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E ele disse-lhe: não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Entenda isso. E disse-lhe ele: rogo-te. Ele continuou rogando, só que ele começou a entender que para ele não tinha mais jeito. Só que ele começa a lembrar dos irmãos dele que estava aqui em vida na terra. O maior tormento do inferno não é o fogo, a chama que queima. O maior tormento é a mente. Porque quando você é salvo em Cristo e parte com Jesus, você é transformado no corpo de glória incorruptível. E o seu pensamento, ele é apagado. Mas para quê? Para que quando você estiver lá, você não lembra da sua família. E você começa a sentir saudade, começa a chorar, fica triste. Porque lá não vai existir esses sentimentos. Então o seu pensamento, ele é transformado. Mas para quem perde a oportunidade, perde a salvação e vai para o inferno, o principal tormento é a mente que não se apaga. Porque todos os dias, 24 horas, a pessoa ela vai lembrar da família que ficou. E muitas vezes a família que também está no caminho errado. E vai para o mesmo lugar que ele está, se não se arrepender. Esse é o tormento. Ele vai se lembrar dos filhos e não vai poder abraçar, não vai poder dar um conselho, não vai poder ajudar, não vai poder ver. Vai ficar lembrando de noite, no pensamento, a memória da família. Ele vai ficar lembrando de noite, quando alguém falava de Jesus para ele e ele rejeitou. Quando ele estava até mesmo na igreja ouvindo a palavra, mas vivia uma vida de mentira, de brincadeira. Estava dentro da igreja, mas no adultério, no roubo, no pecado, na mentira, na perdição. Pensando que estava enganando todo mundo, mas estava enganando ele mesmo. E lá ele está lembrando que ele ouvia a palavra, pregava, louvava, e ele se perdeu por causa do pecado, por causa da mentira. E esse é o maior tormento, que teve a oportunidade na mão e jogou fora, e se perdeu, porque se iludiu com esse mundo de ilusão, de desejo, de pecado, de mentira. E quem está lá hoje sofrendo, fica clamando, fica pedindo para ter mais uma oportunidade. E fica imaginando como que está aqui a família. Esse é o maior tormento. Você lembrar de tudo e de todos e não poder fazer nada e não ver ninguém. E ele pede ao pai Abraão, porque ele lembrou. A Bíblia diz que ele lembra, que pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não vir também para esse lugar de tormento. Toma cuidado, cuida da sua vida,
corre da mentira, foge do pecado. Essa palavra é verdadeira. Muitos estão se perdendo, partindo sem a salvação, pensando que esse mundo é uma brincadeira, viveu aqui e acabou. Não é assim. A palavra de Deus é verdadeira e o sacrifício de Jesus Cristo para nos salvar foi real. Foi um preço pago, um preço de sangue. E nós não podemos rejeitar o sacrifício de Jesus por causa desse mundo de pecado. Como todo mundo costuma dizer, uma hora a conta chega. Tem muitas pessoas que partiram e hoje se arrependem. Mas o arrependimento delas não vale de nada, porque precisa se arrepender quanto à vida. E eles clamam, se tivesse a oportunidade, faria tudo de novo, diferente. E eles não podem, não vão ter. Mas eu e você, nós temos a oportunidade de fazer diferente, de consertar a nossa vida, de colocar a nossa vida no prumo, andar segundo a vontade de Deus. Passa por qualquer dificuldade, mas nunca deixa Jesus. E nunca deixa o pecado entrar na sua vida e se afasta de Cristo. A gente não sabe qual momento vai ser o nosso. Tem pessoas que hoje saiu para trabalhar e voltou dentro de um caixão. Tem pessoas que entrou dentro do hospital e voltou para casa num caixão. Pessoas que dormiram na cama e acordaram morto. Porque a enfermidade, o infarto veio uma noite. A gente não sabe a hora, o dia, o momento, mas eu tenho a oportunidade, você também, de andar preparado. Cuidado com esse mundo. Satanás está usando tudo que ele pode para enganar a sua fé, a sua vida, para arrastar a sua alma para o inferno. Toma cuidado. Esse mundo está perdido. A salvação é Jesus Cristo. E o pai Abraão continua respondendo para ele. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Tem a palavra, tem a igreja, o templo. Tem aqueles que pregam nas redes sociais, na rua, em todos os lugares. Ninguém vai partir sem a oportunidade de se arrepender. Você está em casa, você liga a televisão, tem alguém pregando. Você vai na rua, tem alguém pregando, tem alguém entregando panfleto. Você sai de noite, tem uma igreja aberta. Tem a lei, tem Moisés e os profetas. A palavra de Deus, ela é viva, está sendo pregada todo dia. Só rejeita quem quer. Só não ouve aqueles que não querem ouvir. Só não dão crédito àqueles que não querem acreditar. Não tem para onde você correr. Ninguém é inocente. A palavra está sendo pregada. Você vai hoje nas igrejas, as igrejas estão se desvaziando. A igreja, o templo, o povo está saindo dia após dia, se apostatando da fé, estão se esfriando. E aí começam a dar desculpa, porque tem muitos pastores que estão roubando, fazendo errado. O problema é deles. Eles vão dar conta diante de Deus. E você também vai dar conta diante de Deus. Não se afasta por causa de ninguém. Não se esfria por causa de ninguém.
A igreja ainda é o lugar que nós temos para nós se reunirmos. Tem muitos países aí fora que é proibido os cristãos se reunir para adorar a Deus. Tem que se reunir escondido em casas, nas matas, nos porões. Aqui no Brasil nós temos essa liberdade, nós temos essa oportunidade. E as pessoas estão saindo dos templos porque estão olhando para o homem, dizendo que o homem é errado, que o homem só sabe roubar, enganar. Deixa eles. Procura um lugar simples, aonde você ouve falar de Deus, da Bíblia, mas não se esfria a sua fé. A igreja somos nós, mas nós precisamos se reunir, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Cuidado você que está sendo levado por essas fábulas, esses questionamentos que hoje está sendo pregado. Toma cuidado para você não se esfriar na sua fé e se afastar de Deus e pensar que Jesus está se agradando das suas atitudes, do seu comportamento. Está olhando para o homem, esquecendo de olhar para Cristo. Olha o que ele fala. Tem Moisés e os profetas, a palavra de Deus. Eu sei que Jesus, Ele nos ouve em todos os lugares, dentro da nossa casa, na rua, mas eu torno a dizer que a igreja, o templo, ainda é o melhor lugar para nós se reunirmos. E existe sim muitos lugares sadios, lugares bons, pessoas boas, homens de Deus, mulheres de Deus, compromissados, que estão ali sinceros para pregar a palavra. E ele insiste, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se nem ouve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. E aqui já cai por terra essa mentira que eu vi fulano apareceu para mim. Toma cuidado com essas mentiras que está sendo pregada. Toma muito cuidado para você não ser enganado por espíritos enganadores, espíritos malignos. Porque eles se transformam naquilo que eles querem. Porque são espíritos. E eles se transformam para se passar por alguém. E você ficar dependente daquilo. Olha o que o pai Abraão responde, não. Ainda que ressuscitasse, para vir, precisa ressuscitar. Só existe essa maneira. Só que entenda isso. Às vezes as pessoas dão muito mais crédito. Ele lá no inferno pensando que se mandasse um dos mortos, os irmãos dele iam acreditar. Naquela época existia também a palavra, a lei judaica, a lei de Moisés existia. Deus falava através dos profetas. Só que o povo não deu crédito, não ouviu. Não é diferente hoje. Hoje as pessoas, elas preferem se apegar à mentira do que à verdade. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Se você crê nisso, já é o suficiente para você alcançar a sua salvação. Porque você vai passar a valorizar o sacrifício dele na cruz pela sua vida. E você vai alcançar a sua salvação pelo seu relacionamento com ele. E ele insiste o pai Abraão. O pai Abraão, não tem como.
ninguém passar daqui para lá. Não existe esse negócio. Isso é mentira para enganar o seu coração e acalentar o seu sentimento. Espíritos enganadores. Jesus é suficiente. E Ele foi o único que morreu e ressuscitou. E Ele está vivo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Glórias a Deus. Jesus aqui, o seu objetivo era mostrar para aquele povo que estava ali com Ele e nos alertar que não é condição financeira que define para onde você vai. É a sua vida, o seu caráter, o seu relacionamento com Deus, a sua sinceridade. E Ele também mostra que depois que partirmos, existe duas eternidades. A eternidade eterna com Cristo e a eternidade eterna, que é a perdição, sem Cristo. A pergunta é: para onde você está caminhando? Não estou aqui para te julgar. É você que vai analisar a sua vida. Eu preciso cuidar da minha vida, que eu vou dar conta de Deus também. Mas eu posso aqui despertar isso no seu coração para você analisar para onde você está indo. Então toma muito cuidado com a sua vida, as suas atitudes, com esse negócio que Deus me conhece, eu sou bonzinho, não ando fazendo mal com ninguém. Aí você vive a sua vida e não faz a vontade de Deus, porque você passa a se justificar, que você se sente bonzinho, não faz mal com ninguém, e aí não precisa ter uma vida com Cristo. Entenda, é preciso ter um arrependimento e reconhecer Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Estou falando de Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Siga a sua fé, desde quando ela está firmada aqui, na palavra de Deus. Vai firme na sua fé. Se estiver aqui, firmada nessa palavra, e se você praticar, perseverar, você vai alcançar a sua salvação. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Porque muitos que não acreditam, hoje que estão no lugar de perdição, estão passando pelo tormento e pedindo a oportunidade que não vão ter. E nós que estamos aqui, temos a nossa oportunidade. Não perca a sua oportunidade por nada. Não perca por causa do homem, não perca por causa de problema, não perca por causa de frustração, não perca por causa de denominações, igreja, templo, pastor. Não perca por nada a sua oportunidade. Vá no seu caminho, na sua fé. Salvação é Jesus Cristo. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus intercedendo por nós e preparou morada. E em nome de Jesus, nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos chegar lá. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos estar orando e Deus há de abrir a cada dia os nossos olhos espirituais para contemplar a promessa vindoura. Amado e eterno Deus, graças lhe damos, Pai, pela Tua palavra, Senhor da glória. Deus, que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais
para contemplarmos, grande Deus, a tua promessa vindoura. Livra-nos, Pai, a nossa alma do fogo do inferno, do fogo eterno. Que o Senhor, meu Pai, nos dê força para resistir às tentações e permanecer fiel até a tua volta, Pai. E permanecer fiel para que quando nós partirmos, teremos esse encontro com o Senhor e o teu nome há de ser glorificado e a nossa alma ser salva para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e reflita bem na sua vida. Amém. Em nome de Jesus.